Olá a todos, mais um vídeo aqui sobre a nossa maratona do sistema Toyota de produção, baseado no livro que conta toda a história do sistema Toyota e especialmente o personagem Taiichi Ohno, que teve uma importância relevante na estruturação desse método pela sua forma estratégica de observar as coisas, entender como é que os processos aconteciam e gerar os resultados que se tem hoje aí em termos de otimização. E o toyotismo, que acabou sendo uma história fantástica, né? E uma referência a nível mundial em termos de redução de perdas, eliminação de desperdícios e melhoria de processo, né? Por mais que aquelas coisas que parecem óbvias, que a gente precisa agir sobre elas e eliminar do nosso processo, como sendo as perdas, né? Mesmo assim, muitas vezes, se não fosse o sistema Toyota de produção com os seus conceitos e metodologias, a gente poderia estar se equivocando em alguns pontos e deixando passar, né? Então é importante dar esse mérito, né, para o sistema Toyota, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, hoje eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo sobre dois temas, tá? Dois temas principais, que é o que o Taiichi Ohno se referia à zona de passagem de bastão, né? E a necessidade de não serem criadas ilhas isoladas dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Esse primeiro ponto, zona de passagem de bastão, é uma estratégia que ele aplicava muito e ela acho que acontece em muitas empresas hoje que trabalham com turnos, pelo menos, né? É no momento da passagem do turno, ter peças-chave dentro desses processos produtivos, né? Que façam a passagem do bastão, que façam a passagem dos turnos. O que seria isso? No momento que um turno está saindo e outro está entrando, ter algumas pessoas estrategicamente escolhidas dentro desse processo e que passem as informações do que aconteceu no turno anterior, para que o turno que está chegando tenha conhecimento de variáveis, de problemas, de defeitos, máquina parada e outros, e já entre no seu ritmo de produção sabendo de tudo o que aconteceu e o que ele precisa estar se precavendo em relação ao processo ou variáveis que surgiram, né? Então ter essa correlação próxima, fazer essa passagem de bastão é algo fundamental. Aqui em Portugal, na empresa que eu trabalho, isso acontece. Todos os turnos, a empresa trabalha 24 horas, então ela tem 3 turnos de trabalho. E nessas passagens de turno, existem uma meia dúzia de pessoas lá que são as responsáveis por passar informações das suas áreas para quem está chegando, né? E o supervisor geral da produção pega alguns pontos assim, mais críticos e reúne todo o turno que está entrando e faz um alinhamento com eles, né? Óbvio, né? Para as pessoas interessadas. Então isso acaba sendo uma forma de se criar um entrosamento entre as equipes, entre as áreas, entre os turnos, né? Para que as informações não se percam, porque mesmo que a gente tenha um sistema, tenha uma série de controles, indicadores e outras formas de verificar tudo aquilo que aconteceu no turno anterior, algumas particularidades acabam surgindo e não são registradas nos indicadores ou não são vistas se não são faladas. Então é importante fazer esse alinhamento. Claro que não pode virar uma reunião de 2 horas para passagem de turno, tem que ser muito claro, muito objetivo, ter um quadro, utilizar um quadro para colocar os indicadores ou anotações, informações importantes do turno que está saindo, deixar anotado lá e passar para o turno que está entrando, né? Isso é extremamente importante e facilita inclusive a gestão dos problemas, a gestão da produção e do modo geral para o nível tático da organização. Esse é um ponto assim que, ao mesmo tempo que ele tem a obrigação de passar informações para o próximo turno, ele também oportuniza algumas ideias, né? Então, quando as áreas se conversam, os turnos se conversam, as pessoas começam a ter liberdade de enxergar algumas variáveis nos outros processos e levantar a bandeira e dizer, olha, eu estou recebendo peças de tal item com essas características, acho que isso aqui não está legal, tem que ser melhorado alguma coisa. O pessoal lá não cuidou muito no lixamento, ou o pessoal acabou não pintando muito bem as peças, ou não deixou secar direito a tinta, ou fez uma rebitagem lá de rebites e ficou rebite torto, rebite com rebarba, ou parafuso foi apertado e danificou a rosca, ou sei lá. Ou então uma máquina lá que tem vazamento de óleo já faz uma semana, ninguém olhou para isso. Então assim, nessa passagem do bastão entre turnos, entre equipes, ele acaba sendo o momento para levantar essa bandeira e dizer assim, olha, meu fornecedor interno não está bom, ou meu cliente interno está reclamando demais e eu acho que tal coisa não está certa. Então assim, criar essa conexão entre as áreas, entre as pessoas, e isso vem
de encontro ao próximo tema que eu tenho para esse vídeo, que é, na verdade, não cria ilhas isoladas dentro da empresa. Então, quando não se tem essa conexão entre os turnos, a passagem do bastão aí, a gente vai acabar criando isolamento entre as áreas, entre os turnos, né? E isso acontece muito, né? Porque o pessoal da noite não sei o que, o pessoal da manhã não sei o que, o pessoal da tarde não sei o que. Então, assim, acaba criando um pouco essa dificuldade de relacionamento, e muitas vezes é mais fácil apontar o problema para outro turno, né? Esse é o pessoal do turno da noite, é o pessoal não sei do que. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar um pouco essa conexão de fazer a passagem do bastão e dizer assim, olha, eu recebi ontem do turno da noite o meu posto ali todo sujo, o pessoal não fez a limpeza, não sei o que, mas para vocês eu estou entregando ele limpo, organizado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, a gente começa a criar uma certa cobrança que é necessária, é saudável, e ao mesmo tempo começa a levantar algumas situações que precisam de mais atenção, né? Que precisam de mais cuidado. E nesse momento é oportuno para que a gente identifique necessidades e faça melhorias importantes no nosso processo de um modo geral, né? E aí isso acaba fazendo com que não haja isolamento, né? A gente não cria ilhas, sejam elas ilhas por turnos, por áreas ou por pessoas. Às vezes tem essa dificuldade de relacionamento. E é muito importante saber que dentro das organizações a gente sempre vai ter clientes e fornecedores. Então, se eu tenho clientes e fornecedores, eu preciso tratar bem o meu cliente e eu preciso também desenvolver bons fornecedores. E é nesse momento que a gente consegue fazer ajustes, melhorias e tornar aquele ambiente melhor, porque cada um vai começar a cuidar da sua parte. Então, quando eu faço a passagem do turno e aponto problemas do turno anterior, ou então eu digo, olha, estou passando o turno para vocês hoje aqui, mas eu tenho essa e essa pendência que eu queria ter feito e não deu tempo, né? Eu começo a alertar os turnos que estão entrando ou que estão saindo sobre os problemas que o meu processo tem ou que ele apresentou, e muitas vezes não é dado o devido valor, a devida importância a isso, e o problema começa a ficar cada vez maior. Então, nesse sentido que essa passagem do bastão é extremamente importante que aconteça. Taiichi Ohno já defendia isso e no livro dele se fala sobre esses pontos, que são estratégicos, inclusive, e ao mesmo tempo essa passagem de bastão acaba talvez incomodando um pouco algumas pessoas, algumas áreas, porque vão estar sendo expostos a alguns problemas, mas ao mesmo tempo não cria isolamento entre as pessoas, entre as áreas, entre os turnos. Faz com que a empresa se conecte melhor, e isso é um dos primeiros ou o principal passo para que a gente tenha uma engenharia simultânea acontecendo. Então, quando nós fizemos essa passagem de bastão e apontamos melhorias que são necessárias, a gente já começa a fazer alguns movimentos que depois tudo isso pode ser formalizado a partir de um Kaizen, né? E pode ser criado um método, um sistema Kaizen, e a partir desse sistema Kaizen formalizar todas as ações de melhoria que vão sendo feitas, e ao mesmo tempo se começa a estruturar esse conceito da engenharia simultânea, que é nada mais do que a troca de informações em simultâneo, né? Então, quando eu tenho coisas acontecendo aqui, eu vou tentando resolver. Se eu não conseguir resolver, para o próximo turno eu já tenho que saber que algumas coisas não correram tão bem, e essa comunicação gera uma engenharia simultânea, ou seja, eu tenho engenhando uma série de soluções, de ações, e simultaneamente eu vou criando uma teia de comunicação e de informações, dando base para tudo aquilo que nós decidimos ser o mais adequado e gerar melhoria dentro dos processos produtivos. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esses vídeos aí do Sistema Toyota Produção e os outros que eu tenho lá no canal, falando sobre temas da engenharia de produção. E é com muito gosto que eu faço isso, mas eu preciso que você se inscreva e me ajude nesse trabalho aí, para a gente impulsionar e fazer com que mais pessoas conheçam os temas e a grande importância que tem a engenharia de produção no mercado brasileiro, de Portugal ou qualquer país do mundo. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.